Irmãos, vamos ler junto esse título? Leiam, por favor, irmãos. Aleluia, mais uma vez. Aleluia. Irmãos, o que está visível aos olhos é evidente. Mas o universo em que a gente vive não é composto só de coisas que se veem. Ele é composto de coisas e também que não se veem. E ainda, as que não se veem, as coisas invisíveis, que não podem ser vistas com os olhos físicos, controlam as coisas visíveis. Então, se nós não entendermos o universo, ou o lado invisível do universo, nós não entenderemos a razão de ser das coisas, nem na nossa vida, nem no mundo. Então, se queremos ter um entendimento do que é que controla as coisas, nós temos que ser fortemente despertados à fé, porque é só pela fé que eu posso perceber as coisas que eu não vejo. Então esse é o tema, esse é o encargo, atentarmos para as coisas que não vemos, porque são elas que conduzem todas as coisas que podem ser vistas, governos, a nossa vida, a nossa mente até, tudo está submetido à influência das coisas que não se veem. Então, esse é o encargo. Vamos orar pedindo para o Senhor abençoar essa palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, rogamos a Ti que nos ajude na compreensão deste mistério. Guia-nos pela palavra, abra-nos o entendimento para vermos o que não pode ser visto com os olhos físicos. Senhor, concede-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que sejam iluminados os olhos do coração, com os quais nós podemos ver pela fé as coisas espirituais. Ajuda-nos, querido Deus, nesse momento em que estaremos tratando desse assunto. Dá-me as palavras, o entendimento, e igualmente dá o entendimento aos irmãos, às irmãs, para que os nossos olhos, os olhos do coração, sejam iluminados. Esteja conosco, bendito Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amados, o texto que nós vamos abordar é esse que nós estamos estudando, 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ver a questão do cobrir a cabeça e o não cobrir a cabeça. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 7 diz, leiam, por favor, irmãos. Aleluia. Então o homem não deve cobrir a cabeça e a mulher deve trazer véu na cabeça. Então, quando nós falamos disso, qual é a razão dessa ordem de Paulo? É o mundo espiritual.
Na verdade, nem é correto falar o mundo espiritual. O correto é dizer por causa das coisas invisíveis ou espirituais. Os anjos estão atentos. E quando nós falamos em anjos, estamos falando tanto em 2/3 que permanecem com o Senhor e 1/3 que se rebelam contra o Senhor. Todos estão atentos. Todos estão voltados para a humanidade. Acreditem nisso, irmãos. Os anjos do Senhor e os demônios, o que eles têm a fazer? Principalmente, se não for exclusivamente, estar sobre a humanidade. Os santos anjos do Senhor, para atenderem às ordens do Senhor a nosso respeito. Eles não agem por conta própria. Eles agem conforme as ordens do Senhor para nós. Então eles reagem a comandos de Deus. E são obedientes, e são santos. E graças a Deus, eles são o dobro da quantidade dos demônios. E os demônios são seres espirituais rebeldes, opositores a Deus. Eles têm uma existência que se determina pelo pecado. O que quer dizer pecado? No hebraico, pecado significa errar o alvo. Não ir ao encontro do alvo, ou não atender ao objetivo. Eles foram criados com um objetivo, assim como nós também fomos criados com um objetivo. Então, pecado é não querer atender ao objetivo para o qual foi criado. Então, nós precisamos conhecer a Deus e o seu propósito. Quando conhecemos o propósito de Deus, sabemos para o que fomos criados. Então, nós temos que ir na direção do propósito divino, porque para isso nós fomos criados. Então, pecar é não querer caminhar no sentido do propósito divino. Uma perguntinha, uma chamadinha oral. Qual que é o propósito de Deus? Basta dizer a referência bíblica. Romanos 8:29. Nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem do Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Resumindo, o pai tinha um filho que lhe agradava plenamente. Então ele pensou em ter milhões e bilhões de filhos como o filho que lhe agrada. É para isso que nós existimos. Então, e é ao encontro desse objetivo divino, desse propósito divino, que nós temos que direcionar com todas as forças o nosso viver. Como acabamos de cantar. Vou te buscar, Senhor, com todas as minhas forças enquanto eu existir. Esse buscar, irmãos, não é só buscar ajuda, não, quando eu estou apertado. Não, é buscar atender o propósito de Deus para mim. Esse é o maior esforço. Primeiro procurar entender e depois ir ao encontro. Como vivemos nesse mundo, nós temos muitos problemas. Como vivemos nessa carne, temos muitos problemas. Aí nós clamamos ao Senhor. Mas a nossa vida, ela tem que estar direcionada ao propósito de Deus. Então vamos avançar. Eu vou fazer aqui uma breve revisão para ver se a gente consegue concluir esse assunto hoje. Então, primeiro, não há dois mundos.
um espiritual e outro material. Não, há um mundo só composto de coisas materiais e de coisas espirituais. As materiais nós vemos, as não materiais nós não vemos. E o que não vemos, precisamos procurar entender conforme as Escrituras nos ensinam. E principalmente, depois, percebermos coisas espirituais por conta de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Esse é o pulo do gato, irmão. O Espírito Santo não é outro senão o próprio Deus. Então, como é que eu posso saber que coisas espirituais como elas estão acontecendo? É pelo falar do Espírito Santo. É pelo falar do Espírito Santo ao coração. Não há dois mundos, mas há um só mundo, com coisas visíveis e invisíveis. De modo que nós não podemos limitar a nossa percepção das coisas ao que vemos. Senão, não compreenderemos o sentido das coisas. Quando Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. Sangue e carne, uma referência a pessoas, eu vejo. Mas forças espirituais do mal, principados e potestades que têm dominado este mundo, eu não vejo. Mas é Ele que está movendo carne e sangue. São eles que estão movendo pessoas. E a nossa luta não deve se dirigir a pessoas, deve se dirigir àqueles que os movem, que os dominam. São principados, potestades, dominadores. Eles têm dominado, eles têm controlado as mentes e os corações. Então não adianta encrencar com as pessoas. Elas nunca são as verdadeiras culpadas. Há sempre um espírito maligno em se falando de coisas ruins, é claro, né? Agindo na mente das pessoas. Atiçando as pessoas naquela situação. Então, é interessante, eu fico sempre muito surpreso com isso que eu vou falar. O diabo, ele tem vários instrumentos nesse mundo para corromper as pessoas, muitos instrumentos. Né? E um dos instrumentos preciosos do maligno nos últimos 100 anos, um deles é o cinema. O cinema, a televisão, os filmes. E é impressionante, essas pessoas associadas a Satanás, elas gostam de contar nos filmes o que eles fizeram no passado e o que eles estão fazendo agora, com mensagens, antes eram bem subliminares, mas agora, é claro. Eu não tenho muita paciência para filme, não tenho, gostaria de ter um pouco mais, mas não tenho. Mas tem muitas pessoas, eu estou falando cristãos, muito inteligentes, cristãos muito intelectuais, que acompanham todas essas coisas do mundo moderno e que assistem esses filmes. E ali eles ficam interpretando. E é impressionante. Eu só vou dar o exemplo mais simples aqui, como eles brincam com a gente. Os Simpsons. Parece um desenho para entretenimento, diversão. Gente, aquilo ali é o fundo do abismo. E eles falam coisas ali que às vezes acontecem no ano seguinte. Coisas que às vezes acontecem 10, 15 anos depois. Eles já tinham dito. Por quê? Porque o mundo vai caminhando conforme as chamadas elites governantes, que nós nunca sabemos quem são, mas que controlam os governos, que controlam as mídias. E eles acabam entregando ouro. Né?
É a pandemia? Então, essas coisas, antes eu fico, tem coisas, né, desse tipo, e depois você vai entendendo a mensagem por trás, né? Eu acho que já tem uns 10 anos, ou talvez mais, que teve aquele seriado que fez sucesso, chama Walking Dead, é isso? De zumbi. Gente, perto de casa tem um ponto de droga. E você vê as pessoas na rua, Walking Dead. Estão vivos ou estão mortos? Então, esse filme aí, ele é bem icônico nesse sentido que eu estou falando, né? Mas o fato, né, usando essa questão da Matrix, se você e eu vivemos apenas observando as coisas que se veem, você está preso na Matrix, meu irmão. Preso. Você não sabe a verdade do mundo. Você não sabe a verdade que governa a tua vida. Então, nós temos que, como diz Paulo, e ele orava pela igreja em Éfeso por conta disso, eu oro a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para vocês verem coisas espirituais. E ali ele cita 3. Eu não vou entrar nos detalhes agora. Porque se vocês não verem isso, vocês estão presos na Matrix. E eu nunca entendi aquele filme, eu nem nunca assisti esse filme, a não ser alguns recortes, né? E é muito complicado. Mas o que eles estão passando ali é exatamente essa ideia. O mundo está preso no que vê, não se dando conta do que não se vê de espiritual que está no controle das coisas que se veem. Então, prosseguindo aqui. Colossenses, eu não vou ler os versículos. 1 de 15 a 16, diz que foram criadas coisas visíveis e invisíveis, e todas fazem parte de um mundo só. Paulo vai falar em 2 aos Coríntios para atentarmos ou colocarmos nossa atenção nas coisas que não se veem. Não fique botando atenção no que se vê. Coloque atenção no que não se vê, porque o que não se vê controla o que se vê. Se eu, como cristão, reagir e orar, Deus estará no controle. Se eu não reagir e orar, o diabo fará o que está dizendo que vai fazer. Você pode mudar a realidade do que você vê? Pode. Claro que pode. Se eu orar com a autoridade que o Senhor tem nos dado, eu mudo a realidade que eu vejo. Os céus governam a terra, sim. Nossa, Daniel é impressionante. Pensa num cara fora da Matrix, preso na Matrix babilônica. Ele fala, não sou daqui, não. Não. E esse livro é impressionante. Ainda outras coisas. Lucas 17 fala que o reino não vem com visível aparência. Romanos 1:20 fala a respeito dos atributos invisíveis de Deus. Então hoje as pessoas podem fazer piada com Deus, porque os atributos de Deus, o poder de Deus, o poder julgador de Deus, o amor de Deus, todas as coisas de Deus estão encobertas para os homens. Elas se descobrem para aqueles que o buscam. Então as pessoas ficam corajosas para fazer piadinha com Deus, né? Quando Jesus se manifestar segunda vez, o ímpio começará o inferno dele.
que ali, o que era invisível, se tornou visível. E ele virá como um relâmpago, sai do Oriente ao Ocidente, com poder e grande glória. Para nós vai ser uma alegria que não dá nem para dizer, né, Diogo? Mas para eles vai ser um pânico, e que será eterno. Timóteo fala do Deus invisível. Hebreus 11:3 fala de Moisés. Não, aqui ainda não. É um pouco mais adiante. Aqui em 11:3 fala que o visível trouxe à existência o que é invisível. Jesus, estou me atrapalhando com as palavras. O invisível, uma ação que hoje nos é invisível, trouxe à existência o que é visível. O pessoal fica falando nessa bobageira de 13 bilhões de anos atrás, explosão e tal, tudo mentira. Mas mentira sim, mas que mentira, gente. Vocês não são tontos de acreditar nisso, né? Já chamei de tonto quem acredita, mas não seja tonto. Isso é coisa de tonto. Mas de jumento, de égua. Você não está acreditando nisso, né? Pelo amor de Deus. Isso é mentira. É que eles não veem o invisível que trouxe à existência o visível. Porque tem os que querem enganar e tem os que entram de otário. O que engana é do diabo. E quem entra de otário e permanece acreditando na mentira, aí é otário mesmo. E aí não tem cientista, não tem ignorante, continua acreditando na mentira, é otário mesmo. Depravado. Você quer pensar isso? Diz Romanos 1. Então vai pensar. Você quer pensar torto? Então você vai ver só. Você vai pensar torto. E depois, isso aqui que para mim é maravilhoso, é a atitude de Moisés quando retirava o povo do Egito. Fé é como ver o que é invisível. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem? Poxa, que coisa! Então, quem é que fica firme e inabalável nesse mundo? É aquele que vê o que é invisível. Vamos avançar. Então, aqui nós temos que chegar a algumas conclusões. Primeiro, vivemos em meio a coisas invisíveis, certo? Vai dizer que está errado, né? O pregador fica nervoso. O cara já deu uns murros no púlpito, vai discordar dele. Segunda coisa, o invisível interfere nas coisas visíveis, certo? 3. A guerra de Deus e seus anjos versus Satanás e seus anjos acontece em meio à humanidade. Certo? Você explicar isso? 4. Prestem atenção nisso, irmãos. Somos muito mais atingidos pelas coisas invisíveis do que pelas visíveis, tanto para o bem quanto para o mal. Coisas boas e coisas ruins nos sobrevêm. As boas de Deus, as ruins do diabo. Quem está por trás de tudo que nos acontece? Sempre vão falar, você está meio fanatizadinho, hein? Essa religião está pirando você. Né?
Quando você começa a ver o que os outros não veem, eles vão te chamar de louco. Vão te chamar de ingênuo, de abobado. 5. As nossas lutas são contra seres invisíveis. E as nossas bênçãos vêm do Deus invisível. Está bem explicado isso aí? 6. Após a morte, começamos a enxergar o que é invisível. Gente, você vai esperar morrer? Hã? Você vai esperar morrer ou vai começar a viver o invisível agora? O viver o invisível agora, irmãos, é muito simples. Tem uma frase muito curta de Tiago, que diz: se sujeita a Deus e resiste o diabo. É só isso, irmãos. Não é simples? Irmão, como que é esse negócio do invisível? É assim, ó. Se sujeita a Deus, de tudo que está na palavra, e resiste ao diabo. E ele vai fugir. Se sujeita a Deus, não está ali. Mas ele será bênção abundante na tua vida. Resiste o diabo e ele foge. Vamos vivendo, porque no dia que a morte chegar, você nem vai perceber que saiu daqui para lá. Não vai ter susto nenhum. Eu já estava com os olhos abertos. Não vai ter susto, não vai ter surpresa. Eu já circulava por lá. 7. A realidade das coisas que hoje é visível passará. E o que hoje é invisível durará pela eternidade. Então, amados, o que é visível passará. E aquilo que é invisível é o que vai perdurar por toda a eternidade. Então, entra na eternidade agora. Não precisa esperar morrer. Entra agora. Peça a Deus, o Espírito Santo, como sabedoria e revelação. Vai aprendendo a se sujeitar a Deus. Vai aprendendo a resistir ao diabo. Você já está entrando na eternidade. E que na eternidade o que a gente vai ter é o trono de Deus e o lago de fogo. Bom, agora, aqui nós vamos para o texto que nós estamos estudando. 1 Coríntios 11, de 2 a 5. Eu vou procurar ser bem rápido aqui. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende as tradições, assim como vô-las entreguei. Já falei sobre isso. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o que nós temos aqui? A ordem hierárquica estabelecida por Deus. Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem. E o homem, o cabeça da mulher. E nós temos que tratar esse assunto em dois ambientes. O segundo comentário ali. Em 1 aos Coríntios, que é o texto que nós estamos vendo, trata das relações na igreja. Então, há uma posição para os irmãos e uma posição para as irmãs na igreja, que é exatamente o que está sendo tratado aqui. E ainda há a questão da família, a questão conjugal. E aí,
falando de autoridade e submissão, autoridade marido, submissão da mulher, aí é um outro texto que vai falar sobre isso, que é Efésios 5, de 22 a 33. Então, o que nós estamos falando agora aqui em 1 Coríntios não é relativo às questões conjugais, se bem que as coisas acabam sendo muito similares. Mas aqui nós estamos falando da ordem na igreja, na assembleia, não é? Então, muitas coisas relacionadas à posição da mulher têm sido violada no mundo cristão. Paulo diz assim: não permito que a mulher exerça autoridade de homem. Está falando principalmente na situação da igreja. E hoje nós temos pastores e pastoras, não é? Biblicamente falando, nós temos presbíteros e diáconos. Presbíteros são só homens. Diáconos são homens e mulheres. E precisa entender o que é uma coisa e o que é outra. Não há mulheres irmãs presbíteros, mas há mulheres diaconisas. Isso é devido. Mas tudo isso se tornou uma grande confusão por conta do feminismo, não é? Mas nós temos que ser fiéis às coisas que o Senhor nos ensina. Na verdade, não é só ensino, ordena, é mandamento, é norma, não é? Bom, então a ordem divina é essa: Deus, Cristo, o homem e a mulher. A mulher, na igreja, se submeter ao homem, em especial aos presbíteros, tá? Temos que ser bem prático nisso. Aos presbíteros. Os presbíteros, principalmente os presbíteros, têm que estar encabeçados em Cristo, para serem uma liderança confiável, sólida, firme. E Cristo já foi provado nisso, foi plenamente submisso ao Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é o grande exemplo de perfeição. Agora nós, como homens, falando do contexto da igreja, não estou falando de marido e mulher, hein? Ali a pegada é outra. Parecida, mas é outra. Os irmãos, como liderança na igreja, especialmente os presbíteros, têm que seguir o exemplo de Cristo quanto ao Pai. Até que ponto Jesus foi obediente ao Pai? Os irmãos têm que ser obedientes a Cristo até que ponto? É a morte. Acho que na reunião passada a gente comentou sobre cristãos que negaram a Cristo com relação ao martírio, né? A gente acho que falamos isso. Aí eu acabei dando uma estudada no assunto e de fato mesmo foi um tal de Donato, que é um contemporâneo de Agostinho, falou: não foi para o martírio, está fora da igreja. Aí depois essa questão foi vencida, falou: não, fracassou, mas tem que ser acolhido de novo na igreja. E o Donato era firme nisso aí. Não. Isso servia principalmente para presbíteros. Ô presbítero, dá o exemplo, vai lá e pula na frente do leão e deixa ele te comer, rapaz. Ixi, imagina o que é isso. Eu não passei por isso. Mas tem que ser macho, viu, Alvani? Não é que o cara chega aí, quem é que controla aqui? Você levanta a mão. E se ele te der um tiro na testa, você dá glória a Deus.
Mas tem que dar exemplo, não vai começar, ai meu Deus do céu, não faz isso com nós. Não vai arregar, meu. É para morrer, morre. Então, se fizer isso, são presbíteros andando no padrão de Cristo. Aí as irmãs ficam confiantes para obedecer, não é? A Regina vai, não, querido. Como que é a história do meu bem? Não, agora é hora de morrer. Hã? Vai dar tchau. Nos vemos lá, querida. Senhor querido. Bom, então essa é a ordem estabelecida por Deus. Aí vem a questão do cobrir e não cobrir a cabeça. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O que quer dizer isso? Ele desonra a sua própria cabeça porque tira de si mesmo a honra de tornar evidente que Cristo é a sua cabeça. Então, o homem que cobre a sua cabeça quando ora ou profetiza, ele está deixando de dar aos anjos, porque a questão toda dos sinais é para os anjos, principalmente, de que Cristo é a sua cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. Então, a própria cabeça do homem, a cabeça de cada homem que ora e profetiza, é para glorificar a Cristo. Então, ela deve estar descoberta e revelar que a sua cabeça é Cristo. É meio complicado isso, né? E a mulher deve ter a cabeça coberta, pois tira de si mesmo, se orar com a cabeça descoberta, né? Prestem atenção aqui. Tira de si mesma a honra de tornar, prestem atenção, evidentes que o homem é a sua cabeça. Então, por que as mulheres na igreja cobrem a cabeça? Para dar uma mensagem aos anjos, tanto os caídos quanto os santos, de que elas não vão fazer o que Eva fez. Vamos ser sinceros aqui, minhas irmãs. A culpa do que aconteceu no Éden. De quem foi? Com quem que a serpente falou? Por onde a serpente entrou? E o homem bananão, não sei onde que ele estava, tomou do fruto e comeu. Então, agora quer consertar o estrago? Fala, não, eu sou submisso. A Eva errou. Meteu a gente nessa encrenca lascada. Mas eu não, eu estou aqui com o meu véuzinho obedecendo os irmãos. Nesse mundo feminista que a gente vive, puxa, isso aí é uma afronta, irmãos. Isso aí é uma afronta. Então as irmãs têm que ser corajosas para dar esse testemunho. Então eu vou repetir. O homem ora e profetiza tendo a cabeça descoberta, porque se tiver a cabeça coberta, tira de si mesmo a honra de tornar evidente que Cristo é a sua cabeça. Agora, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque tira de si mesmo, ou melhor, de si mesma, a honra de tornar evidente que o homem é a sua cabeça.
Não é isso? As irmãs todas aqui foram criadas nessa era que é a era do feminismo. Antes não havia problema com esse conceito. Mas nos últimos 50, 60 anos, o mundo virou de cabeça para baixo. E passou assim ser vergonhoso para a mulher dizer que ela obedece o marido, ou de que obedece os homens. É tudo o empoderamento da mulher. Voltando a Hollywood, veja os filmes, é sempre a mulher poderosa. A campanha do anticristo. Não entrem nessas coisas, irmãs. O bonito é ser obediente. O bonito não é ser poderosa, isso é o satânico. Isso é o satânico. Então o homem tem que dar um testemunho. Cristo é o meu cabeça. E não arredar pé disso. É que nós estamos com uma modinha aí agora, sabe? Que é pintar as coisas de preto. Aí depois a gente apaga bem a luz e fica só uma luz em cima do pregador, que é para a turma tá mais concentrada para ouvir a palavra. O que é isso, meu irmão? Pintar de preto? Às vezes os irmãos vêm aqui, né? Clarinho, Deus é luz, meu irmão. Deus é luz, Deus é branco, Deus é claro. Os vencedores estarão vestidos de vestes brancas. Deus é luminoso. Não tem beleza no escuro. Beleza está no claro. Porque Deus é luz. Então, é uma modinha. Ah, mas isso traz gente para a igreja. Aí se os presbíteros começam, essa ideia acho que é boa mesmo. Cristo está deixando de ser teu cabeça. Não há orientação para isso. Não há orientação na palavra. Então, quem ora ou profetiza entre os homens tem que honrar a Cristo. Por isso não cobre a cabeça. As irmãs, quando ora ou profetiza, olha que impressionante, as irmãs podem profetizar. Né? As irmãs podem profetizar. Mas deve ter a cabeça coberta, ou seja, profetiza porque os irmãos deixaram. Ah, mas isso aí não, hein? Isso aí é assim. Eu me submeto. Aí o demônio vê, olha para isso e fala, pô, essa mulher está criando um problema, hein? Essa mulher está complicando, está furando o esquema. Desde o começo a mulher foi a portinha de entrada, agora essa mulher está querendo bater a porta na minha cara? O que há? Você intimida os demônios. Nós vivemos num mundo e num tempo, irmãos, que ficou tão difícil falar disso. Então, algumas conclusões nos próximos versículos. Prestem atenção bem no que eu vou falar e vou terminar. Primeiro, homem e mulher são iguais perante Deus. Isso não tem nada a ver com o homem ser mais inteligente que a mulher, mas não tem mesmo. Segundo, eu fui fazer aqui, eu acabei tirando um não. Faltou um não estratégico aqui, irmãos. Não há superioridade de um em relação ao outro, senão na questão hierárquica. O homem não é mais inteligente que a mulher. O homem não é mais sábio do que a mulher. O homem não é mais capaz do que a mulher. Mas há uma ordem. O homem manda e a mulher obedece. Não é porque é burrinha, não. Porque a inteligência é do mesmo nível, se não for superior. Mas há uma ordem divina. E nós queremos dar testemunho aos demônios, principalmente,
que aqui a ordem divina prevalece. Olha, como é que se não saiu daqui? Olha, sai Satanás. O que há são funções diferentes para o cumprimento do propósito divino. A mulher foi tirada do homem, certo? Lá no Éden, colocou um sono sobre Adão e Eva, não é isso? Então a mulher foi tirada do homem. E o homem nasceu de quem? Então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na criação, a mulher foi tirada do homem, mas no nascimento, o homem foi tirado da mulher. Vocês estão entendendo? Porque não há superioridade, a não ser pela ordem hierárquica. Então é varão, se submete a Cristo. É varoa, se submete ao varão. Daqui a pouco acaba tudo isso. E o Senhor Jesus deixou claro, na eternidade não há homem e mulher, são todos como os anjos. Não é isso? Essa questão masculino e feminino vigora até quando? Até o Senhor voltar. Por enquanto lá, fiquem irmãs na obediência. Fiquem irmãos na obediência a Cristo. É uma prova. É uma prova os irmãos se submeterem a Cristo. É uma prova as irmãs se submeterem aos irmãos. Mas fica firme. Para dizer para o diabo, nós não vamos cair onde Adão caiu e onde Eva caíram, não. Por enquanto, nós estamos falando de igreja, tá bom, irmãos? De relação conjugal, tá bom? Isso é lá em Efésios, de 22 a 33. E nós vamos abordar, hoje não vai dar mais tempo. Agora, o que eu vou dizer aqui? O que eu vou dizer não, o que Paulo vai dizer. Porque, na verdade, agora é o texto da palavra, que sustenta o que eu acabei de dizer. Pois, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher foi criada para ser auxiliadora idônea, mas ela não é diferente do homem, mas desde o começo o Senhor a colocou nesse papel. Então o homem tem que ser um bom líder, e a mulher tem que ser uma boa liderada. E cada um faz bem o seu papel. O mundo faz a mulher se sentir oprimida por ser liderada. Mas olhe para as coisas como são na mente de Deus. Os homens serão cobrados como líder, e as mulheres serão cobradas como lideradas. Então, sustenta firme a tua posição, conforme as Escrituras. Não entre na do mundo, não olhe para a Matrix, não olhe para o que se vê, não entre na onda. Viva com base no que você não vê e que a palavra de Deus te ensina. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Veja que testemunho espiritual, que coisa mística, como sinal de autoridade. Então as irmãs estão dizendo para o diabo, eu não fracasso como Eva. Eu não sou Eva. Não vem não. Eu não sou como Eva. Serpente, vai com essa tua conversinha para o inferno eternamente. O que entra na minha cabeça
é a palavra de Deus. É com Ele que eu estou fechado. Não vem me tentar que nem você tentou com Eva, não. Sai agora em nome de Jesus. E não fique com pensamentos libertários. Isso é mundano. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Certo? Então daí a gente dizer que ninguém é mais do que ninguém. Mas Deus quer fazer uma obra. Os homens lideram. Então nasce varão. As mulheres obedecem. Então nasce varoa. Fica firme na função que Deus se preparou. Porque daqui a pouco morre todo mundo e nós vamos para o que é eterno. E lá não vai ter essa questão de homem ou mulher. Porque, como provém o homem da mulher, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Amém? Amém. Ou foi complicado demais? Então tá bom. Eu vou orar para encerrar a mensagem. Querido Pai, ajuda-nos a atentarmos nas coisas que não se veem. Em especial nessa questão da hierarquia que o Senhor estabeleceu na humanidade. Senhor, ajude os irmãos a estarem encabeçados em Cristo. Ajudem, Senhor, as irmãs a estarem encabeçadas nos irmãos. Isso é tão contrário às coisas deste mundo, Senhor. Mas ajuda-nos a sermos firmes nesse testemunho para subjugarmos o diabo e glorificarmos a Ti. E termos na Tua presença um viver que lhe agrada. Ajuda-nos, Pai, a resistirmos o diabo e sempre fazê-lo fugir. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.